Olá, meus amigos, sejam todos muito bem-vindos ao canal Politizando. Eu sou o William Jacob e vamos aqui, claro, repercutir essa operação da Polícia Federal na casa de Bolsonaro, que já está usando tornozeleira eletrônica. Pois é, e claro que eles já estão com a narrativa mentirosa de perseguição. Vamos explicar tudo, trazer detalhes. O Bolsonaro já deu uma coletiva para a imprensa, eu acompanhei ao vivo, anotei aqui os principais pontos, vamos resumir. O Flávio Bolsonaro fez uma postagem pedindo para o Trump recuar na tarifa de 50%, mas o Flávio acabou de apagar a postagem, certamente o Eduardo ficou muito bravo com ele. E vamos trazer aqui então as demais consequências agora. O Bolsonaro vai ter que ficar em casa quietinho num determinado horário, não pode se comunicar com embaixadores, e detalhe, ele disse na coletiva que estava com almoço marcado com embaixadores na próxima semana, mas era só um almoço, gente, não tinha nada demais nisso, é muita cara de pau, né? Mas agora não pode se comunicar também com embaixadores. Aí a imprensa fala, o Jair não pode falar mais com o filho. Peraí, vamos explicar, não é questão de comunicar com o filho. Então vamos trazer detalhes, é muita coisa acontecendo, só que antes quero pedir a sua ajuda. Chegou no canal, viu que não está inscrito, se puder se inscreva, ativa aí o sininho das notificações. Gostou do vídeo, joinha para cima, não gostou, joinha para baixo, comenta, compartilha e espalha. Vamos trazer mais pessoas para cá, porque aqui nós lutamos por um Brasil melhor. Bom, é claro que vocês já estão sabendo que teve a operação da Polícia Federal na casa do Bolsonaro e ele foi levado lá para o local correto para colocar tornozeleira eletrônica. Pois é. E aí algumas medidas foram impostas a ele agora, já que não se comporta, já que, inclusive, muitos falam que ficou barato, porque motivos para prisão preventiva o Bolsonaro já deu de sobra, mas que acaba que fazem uma avaliação ali do momento, será que é agora, melhor esperar, o negócio transitar em julgado, então vão postergando, mas como o Bolsonaro acaba, digamos assim, dando mais motivos para preventiva, então o pessoal falou, vamos dar uma restringida na liberdade, deixando o livre, então não tem nada de ditadura. Ai, a ditadura. Não, que se aqui fosse uma ditadura, o Bolsonaro estaria preso há muito tempo e sem motivo. Mas ele dá motivo para ser preso e ainda assim continua em liberdade, mas agora com algumas restrições a mais. Como, por exemplo, tornozeleira já está usando, já colocou. Não poderá usar redes sociais, terá de permanecer em casa entre as 19 horas e 7 da manhã. Então, das 7 da manhã às 7 da noite ele pode sair, mas nesse intervalo aqui tem que ficar em casa, das 7 da noite às 7 da manhã. E não pode se comunicar com embaixadores e diplomatas estrangeiros, aqui certamente por uma questão de risco de fuga, etc. E também não poderá falar com os investigados nesse inquérito. E aqui a manchete da imprensa. Moraes proíbe Bolsonaro de falar com o filho Eduardo. Não é o filho, é o investigado Eduardo. Que isso aqui o pessoal printa e espalha e fala assim, nossa, olha aqui o Moraes malvado, impedindo um pai de falar com o filho. Não, que são dois investigados no mesmo inquérito e agora aqui tem a decisão, se eles são investigados no mesmo inquérito, não podem se falar. Como o Bolsonaro antes não podia falar com Mauro Cid, com o Braga Neto, com outros que eram investigados no outro inquérito do 8 de janeiro. Isso aqui agora é um outro inquérito nessa questão do Eduardo, que está lá nos Estados Unidos, articulando contra o Brasil. E ele confessa isso. Mas o Bolsonaro, depois que saiu lá, já que a tornozeleira na eletrônica, no corpício, carregando agora esse endereço, deu uma coletiva ali para a imprensa. Eu assisti e vou dar uma resumida. Ele afirmou que se tiver o passaporte, ele marca uma audiência com o Trump nos Estados Unidos para pedir para o Trump tirar o tarifaço de 50%, é muita cara de pau. Ele disse isso lá, o jornalista, mas você pediu o passaporte de volta? Aí ele falou, não é que eu pedi, eu apenas sugeri. Aí ele acha que o pessoal é idiota de dar o passaporte para ele lá nos Estados Unidos. Não voltaria nunca. Como o Eduardo, não volta. E o próprio Bolsonaro disse que se o Eduardo voltar, ele vai preso, então vai ficar por lá sem data para retorno. Ele disse, o Bolsonaro, que as medidas de agora não tem nada a ver com os processos do passado, 8 de janeiro, mas sobre esse novo inquérito do Eduardo aí, como eu disse para vocês. E um ponto importante, o Bolsonaro negou que o Eduardo tenha articulado a favor do tarifaço. Disse que o Eduardo tem um bom relacionamento, mas é uma decisão dos Estados Unidos. E aí, Eduardo? Só que aí é conversa fiada, né? Tem que decidir qual que é a narrativa que, digamos assim, os seus aliados aí, ou seus seguidores fanáticos devem acreditar. Na narrativa do próprio Eduardo, que diz que tá lá articulando, e aí faz vídeo com Paulo Figueiredo, estamos aqui na Casa Branca, vamos agora para a Casa Branca.
Qual que eles devem acreditar? Na que o Eduardo diz, que ele tem articulado e pedido ali outras questões, ou a do Bolsonaro que fala, não, meu filho não tem nada a ver com isso. O Bolsonaro negou que tenha buscado a embaixada para refugiar, para fugir e tal, mas que tinha um convite para ele almoçar com embaixadores, ele não deu detalhes onde, se seria na embaixada ou não, mas que, é claro, agora não vai mais ter esse almoço, não é porque ele não quer, porque não pode, é uma das determinações agora aí, né, impostas a ele. E, claro, manteve a narrativa falsa de que está sendo perseguido. E confirmou que não tinha como negar também, né, que tinha dólares em casa, que costuma ter, etc. e tal. E aí, pouco tempo depois, o Flávio Bolsonaro postou o seguinte no seu Twitter. O justo seria Donald Trump, ele marcou o presidente dos Estados Unidos, suspender a taxa de 50% sobre importações brasileiras e meter sanção individual em quem persegue cidadãos e empresas americanas, viola liberdades, usa o cargo público para violar direitos humanos e implodir a democracia de um país para satisfazer seu próprio ego. Ou seja, o Flávio postou que o Trump tinha que suspender a tarifa de 50% e punir apenas indivíduos. Aqui ele não cita nominalmente, mas certamente gostaria de dizer Alexandre de Moraes e o Paulo Gonet, que também passou a ser um dos alvos deles aí, talvez o Barroso. E é só que isso aqui que o Flávio publicou, que já pagou, né? Eu fui pesquisar aqui antes, ele já pagou, vamos aqui ser justos, né? Por que apagou? Porque isso aqui vai contra aquilo que o Eduardo tem pregado nas redes sociais. O Eduardo diz o seguinte, não, tem que punir o país mesmo, porque seria uma forma da gente sentir o que está acontecendo, ou seja, o Eduardo quer esticar a corda, quer sim prejudicar o país, para que na ideia dele o país pressione as autoridades em prol de quê? Em prol da anistia. E quando o Flávio publica isso aqui, peraí, não vamos punir o país. Olha que o Flávio, né, está correto no sentido de que pedir a suspensão da taxa, da tarifa. Mas é claro que está errado aqui, porque ele quer coisa pessoal, como se tivesse de questão de violação e tal. Mas aqui, certamente, o Eduardo deve ter ficado muito pistola com o Flávio. Porque o Eduardo pede uma coisa e o Flávio pede outra. E aí? Então eles estão batendo cabeça, é uma situação realmente muito delicada. Aqui tem uma matéria aqui, por exemplo, do Metrópolis. Moraes proíbe Jair Bolsonaro de falar com o filho Eduardo. Como eu disse, não é de falar com o filho, é de falar com o investigado Eduardo Bolsonaro. E o Bolsonaro acabou entrando nessa toda aqui, por quê? Porque ele confessou que está mandando dinheiro para o Eduardo ficar nos Estados Unidos. Fazendo o quê? Articulando contra o Brasil. Então aqui diz até uma matéria que o ex-presidente Bolsonaro foi alvo de operação por ter financiado uma operação destinada a atacar a soberania nacional e interferir na independência dos poderes. Então, assim, é muita burrice, inclusive, pessoal. É um negócio impressionante. Segundo o investigador, Bolsonaro admitiu publicamente que financiou com 2 milhões de reais. 2 milhões! O Eduardo está nos Estados Unidos há 4 meses. Se você divide isso aqui, dá 500 mil reais por mês. Dividindo por dia, dá aí 17 mil reais por dia. E o Bolsonaro disse, quer ver? Segundo o investigador, Bolsonaro admitiu publicamente na entrevista aí que financiou com 2 milhões a operação que seu filho está fazendo nos Estados Unidos para adotar medidas contra o Brasil e contra ministros do Supremo Tribunal. A operação teve efeitos concretos a partir do tarifaço determinado pelo presidente Donald Trump. E o Bolsonaro, segundo aqui o investigador disse, já deu sinais de que pode recorrer a uma embaixada para fugir do país. E Bolsonaro foi parte central de tudo o que está acontecendo, ao que teve efeito concreto contra o país, uma clara interferência na independência dos poderes e na soberania do país. O Paulo Figueiredo, que é esse porta-voz aí do Eduardo Bolsonaro, publicou o seguinte: a defesa do Bolsonaro acaba de publicar a seguinte nota. A defesa do ex-presidente Bolsonaro recebeu com surpresa e indignação a imposição de medidas cautelares severas contra ele, que até o presente momento sempre cumpriu com todas as determinações do Poder Judiciário. A defesa irá se manifestar oportunamente após conhecer a decisão judicial.
O Paulo Figueiredo publicou isso aqui, que está sendo repostado por vários outros, porque o próprio Bolsonaro não pode publicar mais nas suas redes sociais. Aqui diz que a Polícia Federal achou pendrive no banheiro da casa de Bolsonaro. Enquanto eu gravo aqui, apareceu notificação do Malafaia. Vai dar seus chiliquinhos de sempre aí, o que não é surpresa pra gente. Então achou esse pendrive, celular apreendidos na casa, e agora a gente vai ter um novo desdobramento. O que tinha nesse pendrive, o que tinha nesse celular. Foram encontrados documentos comprometedores. Então a gente vai estar muito atento nos desdobramentos disso aqui, que é mais um balde de água fria no bolsonarismo. E aqui não dá para dizer que foi uma surpresa. Eles tensionaram, eles procuraram isso. Eles procuraram. É tipo o atacante que cava a falta, procura o contato vem. É o que está acontecendo. Então não adianta ter a conversinha fiada de perseguição, de ditadura, de Moraes, disso e daquilo, porque o que eles estão fazendo contra o Brasil ficou muito barato, inclusive. Muito barato. Mas vamos estar acompanhando aqui os desdobramentos, a repercussão, as reações e qualquer novidade importante a gente traz para vocês aqui nesse espaço que luta por um Brasil melhor. Valeu, gente, até mais.